Oi para você que está me assistindo. No vídeo de hoje eu vou desenhar junto aqui com vocês o Rick, de Rick Morty. Eu gosto bastante do desenho. E aí agora eu estou treinando desenhos novos, testando estilos. E aí eu tô trazendo e mostrando para vocês quando eu faço algum desenho, para mostrar para vocês como que eu faço. E o aplicativo que eu uso é o Ibis Paint. Eu tô usando o Ibis Paint com todos os pincéis gratuitos. Então, esse pincel aqui que eu tô usando é o pincel Lápis 2. Então, eu ponho aí uma propaganda, ele fica horas sem precisar pagar, né? Todos os pincéis gratuitamente. E aí, gente, eu fui e peguei o pincel de lápis, porque eu tô tentando criar o hábito de fazer os rascunhos com lápis mesmo, como se fosse num papel. Então eu faço isso. Eu fiz esses dois círculos com a régua de círculo, porque eu falei pra vocês, a gente fica com a nossa coordenação motora, né, meio que comprometida. Então é uma forma aí de eu é uma maneira que eu encontrei de estar fazendo para vocês de uma forma que a gente não precisa tanto da coordenação motora. Eu fiz ali, já estava fazendo o rosto do Rick, mas o rosto dele ficou muito pequeno para a estrutura de rosto que eu fiz. Então eu acabei aumentando o olho, aumentando o nariz, aumentando as partes, né, certa, a boca, porque ia ficar pouco rosto, pouca expressão para muito rosto. Mas acontece. Aí a gente vai adaptando. Eu falo pra vocês que dica que eu dou pra vocês do que eu tô testando aqui é que não tenham medo de errar, senão vocês nunca vão começar a fazer. Então eu sempre gosto de trazer pra vocês aqui vídeos que eu estou fazendo. Se não ficar muito bom, eu faço, mostro mesmo assim. Se ficar muito bom, eu faço aqui como um formato mais de tutorial, porque realmente a gente não tem o sinônimo de perfeição, né? A não ser que a gente, o máximo de perfeição que a gente vai conseguir vai ser através do nosso treinamento e quantidade que a gente for fazendo. Aí aqui eu fiz a boca do Rick e comecei a fazer o dente. O dente eu comecei a fazer muito pequeno, vocês viram, gente? E aí eu fui comecei a fazer um dente maior que no do Rick, porque era muito pouco dente pra muita boca, né? Aí eu fiz os dentes dele mais separados, que ele tem um dente assim. E aí eu fiz o detalhe ali na boca dele. Aí eu fui fazendo o cabelo dele. O cabelo dele eu fiz assim muito aleatório. Se vocês não tiverem segurança de fazer aleatório, vocês podem tentar fazer como se fosse um molde, sabe? Faz um círculo, pega ali a régua de círculo, faz um círculo ali mais ou menos aonde você quer que o cabelo do Rick vai, assim, a estrutura. E aí vocês vão e posiciona, sabe? Eu fiz no olho e ficou muito legal. A única parte é que aqui, ali na parte de cima pegou um pouco onde não deu pra fazer a ponta do cabelo dele. Mas com relação a isso eu não tenho o que reclamar. De um lado ficou de um jeito, do outro ficou de outro, tá vendo? Mas aí quando eu for passar a caneta final, eu vou corrigir essa parte pra gente não ter problema. Criei uma nova camada e a caneta que eu tô usando para fazer isso aqui, esse traço que vocês estão vendo, é o caneta digital, é o primeiro pincel que aparecer para vocês aqui no Ibis Paint. Eu tô contornando com ele, mas normalmente eu contorno com caneta de feltro macia. Hoje eu quis fazer algo mais diferente, aí eu vim com esse caneta digital. Acho que a diferença entre o caneta digital, que é o primeiro, e o caneta de feltro macia é o acabamento, que esse aqui é um pouquinho mais embaçado, o outro é mais firme. E a caneta digital, ela acaba tendo uma ponta um pouco mais fina e o caneta digital, o caneta de feltro não tem. Aí ali do outro lado o cabelo dele eu acabei acertando porque eu achei que ficou muito, não ficou parecido um lado e do outro. E aí eu peguei uma foto do Rick pra ver como que era e eu vi que os dois lados do cabelo dele tinham o mesmo pezinho, sabe? Aí eu fui e refiz. Mas eu só tive que corrigir duas mechas do cabelo dele pra ficar perfeito. Aqui nessa parte de acabamento, eu prefiro fazer um acabamento mais firme. Então, todos os erros, vários traçados, eu deixo para rascunho. E aí, quando eu chego a passar assim a caneta, é de uma maneira mais firme. Aí na testa dele ele tem tipo, isso essa parte aí é como se fosse a sobrancelha dele, né? E aí ela vai de ponta a ponta, como se é uma monocelha. E aí eu fiz as duas linhas no sentido e aí deixei para fazer o acabamento no canto que eu achei mais fácil. Fiz a parte do nariz dele,
Na parte do olho dele eu vou pegar a régua, porque aí a gente não precisa se desgastar tanto com precisão. Eu acho que não tem necessidade. E com a boca, na parte da boca dele, eu fiz manualmente mesmo. Então, com relação a isso, eu não peguei régua nem nada para ter firmeza. E aí o dente dele não tem segredo, eu fui passando assim, ó. E aí eu acabei modificando um pouquinho os dentes dele, mas eu fiz intencionalmente, tá, gente? E se o seu rascunho estiver perfeito, você não vai precisar fazer isso. E aí a gente vai criar uma nova camada, colocar na camada de baixo. E aí eu vou começar a pintar. Eu vou começar a pintar o cabelo dele. E o Rick, ele é cinza, né? Eu percebi numa foto que eu peguei para ter uma noção de que cor pintar o Rick. Ele é um cinza claro. Eu não sei dizer para vocês se ficou perfeito a parte do cinza. É, sim, no sentido de cor da pele dele. Eu tentei me aproximar o máximo do que eu vi de imagem. E aí eu ficou assim, um cinza claro. Eu vi que eu não tinha feito o olho, aí eu fui e finalizei o olho dele pra agora vir pintando. Então eu coloquei um cinza um pouquinho mais claro, eu coloquei um azul. Eu acho que ficou bem parecido com a cor do Rick, mas eu achei interessante falar aqui pra vocês, porque eu nunca reparei que o Rick é cinza. Tipo, eu só de fato fui perceber isso quando eu fui pintar, né, o desenho que eu fiz do Rick, e eu percebi que ele é cinza. É detalhes, né, que às vezes a gente não percebe. E aí eu pego o balde de tinta, pinto, e aí depois eu venho com o pincel e venho fazendo acabamento, porque sempre quando eu ponho um balde de tinta é muito difícil ele fazer todo o acabamento. Lembrando que eu estou pintando numa camada abaixo da camada que a gente fez, o contorno. Por isso que quando eu vou fazer o acabamento, ele não passa por cima da linha, porque eu vejo que às vezes vocês me perguntam bastante, que tem essa dúvida com relação a como que eu pinto, né, e não passa por cima da linha. É isso, gente. Coloca sempre abaixo da camada onde você fez os traçados, que estando numa camada abaixo, não tem como passar por cima. Se passou por cima, ou está na mesma camada, ou está numa camada acima. Aí a língua dele eu coloquei bem vermelhinha, mas a foto de referência que eu peguei também estava assim, então eu não questionei com relação a isso. Tomei cuidado com o acabamento, no dente dele tem alguns rascunhos, mas aí eu vou tirar o rascunho logo depois. Aproveitei aqui, já que eu tava fazendo o acabamento do preto da boca dele, e já fiz o olho dele que é meio tortinho. E aí, gente, o resultado ficou desse jeito. Eu achei bem fácil fazer o Rick. É, com, assim, a parte do rascunho, você vê que a gente faz 2 círculos para fazer a estrutura do rosto dele. E se vocês gostarem de vídeos como esse, onde eu desenho aqui junto com vocês e a gente faz desenhos fáceis, eu posso trazer mais tutoriais nesse estilo e desenhar aqui junto com vocês. Se inscreva no canal, temos 2 vídeos aqui todos os dias, meio-dia, 6 horas da tarde. E até o próximo vídeo.